Bom dia, pessoal. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Adrian, Priscila, Amanda, Lulu, Ana, Ju, Conceição, Santos, Elton, bom dia. Valéria, Alice, Stephanie, bom dia, minha gorda. Viviane, Vitor Hugo Martinez, Michele Pedrosa, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos entrando aí para mais uma live, para mais um bate-papo aqui falando sobre o nosso música. Tá bem menos, né, André? Estamos tentando ajudar vocês aqui. Cristina, perdão. Tiago, Oliveira, Gilda, Mariana. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir, pessoal, para vocês darem coraçãozinho ali, se possível, para essa live ser mais compartilhada. Se puderem mandar um aviãozinho para os colegas que estão se preparando para a OAB, que estão se preparando para o concurso público, eu ficaria muito, mas muito agradecido mesmo. Bom, já fizemos o nosso aquecimento aqui um minutinho, então, falando com vocês. Agora vamos iniciar, tudo bem, Mariana, Augusta? Vamos iniciar, então, a nossa conversa de hoje, dando continuidade ao que vemos falando sobre a lei de drogas. E como eu faço na aula, eu disse a vocês que sempre inicio a aula, quem é meu aluno, seja no concurso, seja no OAB, sabe o que eu faço. Eu sempre inicio a aula falando alguma coisa, trazendo, nivelando, consolidando aquilo que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. O que você deve ter no teu manual caseiro da live? Seria legal, o manual caseiro da live. Sempre que o Mauro tiver uma live, eu vou pegar esse caderno e vou dar uma escrita naquilo que ele fala. O que deve estar no teu manual caseiro da live? Deve estar escrito que a lei de drogas é uma norma penal em branco, vou ser mais objetivo, que já é a segunda revisão dessa primeira parte, tá? Que deve ter uma norma, que ele é uma norma penal em branco, droga está na portaria 344 da Anvisa, que a lei 9 é uma lei mais proporcional, porque ela trabalhou diferentemente o usuário, o traficante, ela incrementou a pena de multa. Quando ela trabalhou o usuário do traficante, ela diferenciou inclusive em tipos penais. Artigo 28 para o usuário e o artigo 33 e seguintes para o tráfico. Disse que o artigo 28 para vocês não prevê nenhuma pena privativa de liberdade, que o usuário nunca será preso, tá? Vimos que o usuário, artigo 28, oi Gabi, artigo 28, ele não gera reincidência, isso é muito importante, isso está despencando em concurso público e já vai cair na prova da OAB, tá? Disse para vocês que o traficante é aquele do artigo 33, crime equiparado a hediondo, que recebe os gravames da lei 8.072 de 90, beleza? Agora já entrando um pouco do que nós falamos na última aula, tá? Eu disse aos colegas, na última aula, ontem no caso, que a lei de drogas, ela traz crimes equiparados a hediondo e crimes não equiparados a hediondo. Falei que o crime de tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo no artigo 33 caput e 33 parágrafo 1º. Disse aos colegas que os demais parágrafos do 33 não são crimes hediondos. Disse que o artigo 34 é crime hediondo. O 34 o que é, Mauro? Maquinismo. Bom dia, Carol. 35, associação, não é crime hediondo. O 36, financiamento, a maior pena que nós temos é crime hediondo. O 37, o fogueteiro, entendemos não ser, tá? O 38, do médico que prescreve culposamente, do enfermeiro que ministra, do dentista que prescreve, não ser crime hediondo. E o 39, este não é crime hediondo também, que seria aquela situação do cidadão que dirige, pilota
uma aeronave ou uma embarcação sob os efeitos da droga. Fiz nesse momento uma analogia para vocês com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que lá é crime dirigir um automóvel sob o efeito de álcool ou drogas. Aqui é crime pilotar uma aeronave ou uma embarcação sob o efeito da droga. Beleza? Bom, e aí fechamos ontem falando das causas de aumento de pena do artigo 40. Lembra? Algumas delas é causa de aumento de pena. Transportar a droga para fora do país é causa de aumento de pena. Transportar a droga para outro estado é causa de aumento de pena. Quando eu tenho no tráfico o envolvimento de crianças ou adolescentes, de funcionários públicos, quando eu tenho armas ou grave ameaça envolvida no tráfico, e também haverá causa de aumento de pena se ele for feito na frente de escolas, na frente de hospitais, na frente que eu digo na localização, né? De presídios. E também daquele que financia o tráfico. E aí, nesse momento da aula, eu disse assim, larga a porcaria do celular e presta muita atenção que eu vou separar vocês dos outros. E aí eu falei o seguinte, usando o exemplo, era eu e um colega, se não me engano, eu e a Michelle, depois o Tyson, eram 4 pessoas envolvidas. No primeiro exemplo, eu dei a seguinte situação. Se eu, Mauro, e a Laila que está aqui comigo, eu, Mauro, eu dou dinheiro para que a Laila venha traficar. Nós temos 2 crimes aqui para cada um, para o Mauro e para a Laila. O Mauro que deu dinheiro para a Laila traficar, ele vai responder por financiar o tráfico, artigo 36, mais o 35, associação Mauro e Laila. E a Laila, ela vai responder pelo 33 caput, porque ela é a traficante, mais a associação para o tráfico. Esta é uma situação. Agora, imaginemos que eu e a Laila, ambos somos traficantes. E ambos vamos responder pelo 33, perdão, e também o 35 em face da associação, mas eu quero o foco de vocês no 33. Nesse caso, galera, se eu, Mauro, entro com dinheiro e a Laila não, quando eu, Mauro, entrar com dinheiro, a Laila vai responder pelo 33 caput, ponto final, nesse aspecto desse crime, e eu, Mauro, no tráfico, terei a causa de aumento de pena do artigo 40. Veja, então, quando o traficante entra com a grana, ele responde pelo tráfico com a causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3 do artigo 40. De outro lado, quando ele apenas entra com a grana e não trafica, ele responde pelo artigo 36, que é o financiamento para o tráfico. Teve uma perguntinha aqui da Cleia. Ontem eu também era traficante. Ah, a Cleia dizendo que ela era traficante. Beleza, tá? Hoje eu troquei a Cleia pela Laila, mas o exemplo foi o mesmo. Beleza? E aí, por último, que eu pedi que vocês colocassem aqui, era aquela situação no plural, das súmulas 607 e 587. Que traziam a causa de aumento de pena, mesmo que o agente não saísse para o exterior com a droga, ou mesmo que o agente não levasse a droga para outro estado da federação, desde que ficasse provado de maneira inconteste que essa droga teria como destino a Argentina, no meu exemplo, Buenos Aires e Florianópolis. Estas súmulas eu pedi para quem está fazendo a prova da OAB, tá? Que vai poder consultar o VAD missioneiro. Tudo bem, Fernanda? Que pegue esse VAD missioneiro e marque estas súmulas 587 e as súmulas 607. Ambas estão remissivas ali no artigo 40 da Lei 11.343. Beleza? Vamos seguir com a matéria então pra gente acabar hoje? Olha só. Tá bom. Olha só.
Vamos fechar, tá, a parte penal e aí vamos partir para a parte processual. Na parte penal, pessoal, alguns detalhes ainda eu quero conversar com vocês para essa live ficar super completa, até porque ela vai ficar disponível aqui no Instagram e lá no nosso canal no YouTube. Olha só, pessoal, nós temos que lembrar, tá, que a Constituição Federal, ela proíbe anistia, graça ou indulto, alguns benefícios para tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. E a Lei de Drogas também fez essa alusão. No artigo 44, ela vai dizer que é proibido, ou melhor, que são proibidos o sursi, ou seja, suspensão condicional da pena, a anistia, que é um perdão dado por lei, o indulto, que é um perdão dado pelo presidente da República de maneira coletiva, e a graça, que é um perdão dado pelo presidente da República de maneira individual. De modo, então, que graça, anistia, liberdade provisória, questionável, inclusive o entendimento é que cabe a liberdade provisória, lá consta a liberdade provisória, mas ela cabe, tá? Então o que não cabe, Mauro? Sursi, anistia, graça e o indulto, tá? Esses benefícios, eles não são possíveis e para o livramento condicional também existe a necessidade de um cumprimento de um terço específico, beleza? Olha só. Vocês lembram que quando estudamos culpabilidade, nós aprendemos sobre inimputabilidade. A culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime, o crime é um fato típico e ilícito, ou seja, o injusto, mais culpável. A culpabilidade é formada por 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Quando nós estudamos a imputabilidade, nós aprendemos que ela poderá ser proveniente da idade, ele é menor de 18 anos, logo ele é inimputável, ele é louco, logo ele é inimputável, e ele está embriagado de maneira completa, proveniente de um caso fortuito ou de uma força maior, ele também é inimputável. Beleza? Bom, na lei de drogas existe uma isenção de pena em face da inimputabilidade. Em que situação, Mauro? Naquela situação que, em razão da dependência, imagine uma dependência química punk. Em razão dessa dependência química punk, o cidadão não tem, tá, a possibilidade de entender o caráter ilícito. Mauro, e ele vai estar, aspas, chapadão, por quê? Em razão de um caso fortuito ou força maior. Lembra que lá na embriaguez ela é completa, proveniente de um caso fortuito ou força maior? Aqui nós temos também a possibilidade de uma isenção de pena em razão de uma dependência. Quando o cara está sob o efeito de drogas, em face de uma... Tudo bem, Josemar? Em face de uma situação trazida por um caso fortuito, trazida por uma força maior, e ele não consegue entender o caráter ilícito, beleza? Então, cuidado. Existe uma isenção de pena aqui na lei de drogas específica para o dependente químico. Esse nível de dependência química poderá levar... O que tu disse ali, Cristina? Não entendi. S1C... Não entendi. Repete para mim, por favor. Traduz, na verdade. Olha só. Essa dependência química pode levar à inimputabilidade plena, o cara não entende nada, ou pode levar a uma semi-imputabilidade. Esta semi-imputabilidade é quando ele não possuía a plena capacidade de entender, mas existia a possibilidade de um pequeno entendimento. Pois bem, existindo a possibilidade de um pequeno entendimento, esse cara vai ter a possibilidade de uma redução de 1 a 2 terços da sua pena, beleza? Então cuidado, a inimputabilidade não está só lá no artigo 26 do CP, muita atenção com isso. A inimputabilidade, ela também é proveniente aqui do artigo
45 e semi-imputabilidade do artigo 46 da Lei de Drogas. Muito, muito, muito cuidado com isso, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora da parte processual. Isso, 15 minutos, agora temos 25 para falarmos da parte processual. Primeiro, vamos iniciar, pessoal, lembrando aos senhores que quando nós falamos em usuário de drogas, artigo 28, a parte processual é a Lei 9.099. A Lei 9.099 que veio a regulamentar o artigo 98 da Constituição, trazendo para nós as possibilidades de transação penal, de suspensão do processo, de composição civil dos danos, enfim, todas aquelas medidas despenalizadoras. Quando nós falamos do usuário, nós temos que lembrar que o artigo 48 da Lei 11.343 coloca ali a necessária utilização da Lei 9.099. Então, falou em usuário, GCRIM. Falou em usuário, GCRIM. Beleza. Agora, quando nós falamos em traficante, bom, nós sabemos que a persecução penal, aquele caminho a ser percorrido para o Estado aplicar o seu ius puniendi, o seu direito de punir, ele é dividido em duas fases. Eu tenho uma fase da persecução penal chamada extraprocessual e tenho uma fase processual. Pois bem, as diferenças se iniciam já na fase extraprocessual. Por quê? E aqui é uma questão boa. Quando nós estudamos, deixa eu abrir a janela aqui, esse Maria tá feio e frio pra caramba, mas quero abrir essa porta aqui que começa a esquentar pra mim. Também não tanto, porque senão esfria demais. Olha só, quando nós falamos em inquérito policial, notadamente em prazo de inquérito, primeira coisa que vem na sua cabeça é o artigo 10 do CPP. O artigo 10 do CPP, ele diz assim, que o prazo do inquérito policial é, se o cara tá preso, 10 dias. Se o cara tá solto, 30 dias. O primeiro prazo, qual seja, situação do cara preso por 10 dias, é improrrogável. Segunda situação, o cara solto, 30 dias, prorrogável. Prorrogável por qual prazo, Mauro? Prorrogável pelo prazo que o juiz definir, beleza? A Cleia pergunta ali, professor, o usuário vai receber... Isso, Cleia. O usuário, depois eu peço que tu leia o artigo 28, ele poderá ser advertido, cumprir um serviço à comunidade ou ter uma medida educativa de assistir a um cursinho, por exemplo, tá? Essas são as 3 penas. Se ele não cumprir, o juiz poderá, de maneira sucessiva, admoestá-lo, que é uma advertência mais forte, ou determinar o pagamento de uma multa, mas jamais irá prendê-lo, beleza? Bom, voltamos para o inquérito. O inquérito lá, o prazo é 30 para preso, 10 para preso, 30 para solto. Aqui, na Lei de Drogas, o prazo é maior, galera. A Lei de Drogas, ela é do ano de 2006. O nosso Código Penal é da década de 40, mais velho que o Nidal. Nesse caso, entendeu o legislador dessa época que era perfeitamente possível investigar em 10 dias, mas não rola isso quando o cara tá preso. Na Lei de Drogas, esse prazo foi majorado. Na Lei de Drogas, se o cara está preso, o delegado dispõe de 30 dias para investigar. Prorrogável ainda por mais 30, olha que interessante. E se o cara tá solto, Mauro? Porra, aí que é longo. Aí o delegado dispõe de 90 dias, prorrogável por mais 90. Então começa a diferença processual já na fase extraprocessual. Ou seja, já na fase do inquérito policial, em que o delegado de polícia exige, o delegado de polícia tem um prazo bem maior, tá? Existe a quantidade. Advogada Porto, não, eu já falei no início para vocês que isso, professor, é 30 dias prorrogar por mais 30, perfeito, 30 por mais 30, tá? E 90 por mais 90, eu pensei que eu tivesse dito isso, aliás, eu acho que eu disse sim, tá, Juvan? A pergunta aqui da advogada Porto, Valéria Porto. Doutora Valéria, olha só.
eu já falei na primeira aula e vou reforçar agora, até porque na revisão não falei, a quantidade de drogas por si só, não autoriza dizer se ele é usuário ou se ele é traficante. O delegado vai fazer um juízo, uma das poucas vezes que o delegado faz um juízo, para dizer se é 28 ou se é 33, o promotor e o juiz farão o mesmo juízo, se valendo não apenas, doutora, da qualidade, da quantidade da droga, tá? Mas será considerado também serão consideradas outras circunstâncias, como que, por exemplo, Mauro, o local da apreensão, a forma como a droga está acondicionada, os antecedentes daquele cidadão, beleza? Então, outras situações também são consideradas. Na questão processual, isso, perfeito, André. Na questão processual, eu quero que você, aquele aluno inteligente que está escrevendo, eu quero que tu pegue aquela caneta diferente. Por quê? Porque agora eu colocaria algo que eu já falei na live, mas que eu reforço nesse momento da minha conversa, da minha aula, pela importância do tema. Para prendermos alguém em flagrante, nós não precisamos de laudo definitivo. Basta o laudo de mera constatação. Teve um dia que eu até fui aqui pegar. Valeu, Léo, obrigado. Mas teve um dia que eu fui aqui pegar, inclusive um pó branco ali, uma queratina, para brincar, queratina? Não, creatina, acho que é esse o nome, tá? Para mostrar para vocês, aquele pó branco poderia ser farinha, poderia ser creatina e poderia ser cocaína. Como me prender em flagrante? Para isso, basta que se faça um laudo de mera constatação. Então, nessa fase pré-processual, basta o laudo de mera constatação para prender alguém. Beleza? Beleza. Já para a condenação, é necessário que, seja na fase do inquérito ainda, o que é melhor, seja na fase do processo, o que é aceitável, seja realizado um exame definitivo de substância entorpecente. Nesse exame definitivo, nós teremos um laudo mais... Isso, olha aí, a Cleia que está acompanhando, obrigado, Cleia. Foi lá que eu peguei a creatina, me ajudou até no nome, é creatina mesmo, tá? Só prende isso, Tyson, ó o Tyson aí, só prende e não condena. Tyson, o laudo de mera constatação, ele também serve para denunciar. O promotor pode denunciar com base no laudo de mera constatação. Porém, para condenar, nós precisamos do laudo definitivo. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só responder. O Marcel, ele diz assim, depois de enviado o inquérito para o Ministério Público, e o Ministério Público não faz nada, não oferece a denúncia nem arquiva a denúncia. Algum recurso? Não, não cabe recurso. E aqui, como é o caso, nós não temos a possibilidade de uma ação subsidiária, tá? Uma ação privada subsidiária da pública, tá? A única coisa que seria aqui seria o quê? Uma manifestação formal perante a Corregedoria do Ministério Público, mas recurso propriamente dito não, tá? Bom, seguimos aqui. Ainda falando da fase inquisitiva. Pessoal, essa lei de drogas, ela é de 2006, tá? Nós temos uma lei que nós já conversamos, que é a Lei 12.850, quem está acompanhando as lives, quem está junto comigo no projeto que vai lembrar. Essa lei 12.850, ela é uma lei que traz para nós a organização criminosa. Ela trouxe o conceito de OCRIM, trouxe o crime de integrarmos um OCRIM e trouxe o que eu acho que é mais interessante, que seria os meios de investigação para pegarmos essa OCRIM. Entre os meios de investigação para pegarmos essa OCRIM está a colaboração premiada, a infiltração de agentes, o flagrante retardado. Isso veio em 2013.
E alguns, consegue uma toalha agora pra mim? E alguns, equivocadamente, dizem que esta lei inovou os meios de obtenção de prova. Trouxe novos meios de obtenção de prova. Lê do engano, galera. Lê do engano. Obrigado. O que aconteceu, a bem da verdade, foi que essa lei reforçou. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês forem ler o artigo 53, coloca para mim aí, Tyson, artigo 53 da lei de drogas, vocês verão que ela diz que tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo, nós podemos lançar mão de vários meios de obtenção de prova. Como, por exemplo, infiltração de agentes. Veja, em 2006, já havia a possibilidade de infiltrarmos pessoas nas organizações que traficassem. Então é possível infiltração de agentes não só nas organizações criminosas corruptas, não só nas organizações criminosas que pratiquem algum outro crime, mas a lei de drogas também prevê que nós tenhamos a infiltração de agentes na investigação do tráfico. Tyson, coloca para mim, infiltração de agentes, necessária autorização judicial. Infiltração de agentes, necessária a autorização judicial. Beleza? Professor, quando o senhor terminar a lei de drogas, qual será o próximo tema? Eu queria saber se o assistente do MP pode arrolar testemunhas. Pode, tá? No CPP, ele até pode, tá? O assistente de acusação, não é assistente do MP, tá? Depois, mas é meio de obtenção de prova, eu vou falar depois, tá? E qual o próximo tema? Como eu tô aqui focado para a segunda fase da OAB também, eu vou seguir nas leis especiais, tá? Eu vou informando vocês. A Karen diz, já estou aprovada na ordem desde o ano passado, mas não consigo parar de acompanhar o seu conteúdo. Obrigado! Obrigado, Karen. Valeu. Beijão. Olha só, vamos seguir aqui. Quais são os meios de prova? Não foi ilícita aquela prova lá não, viu, Fábio? Pode ficar tranquilo. Aquelas enfermeiras que filmaram ali não era um local, era um local em tese, não abrangido pela inviolabilidade do domicílio, e o tribunal não vai dizer que aquela prova foi lícita, tá? Se tu quiser uma informação legal sobre isso, tem um vídeo do professor Fernando Capês, processualista famoso, conceituadíssimo, em que ele explica exatamente isso que eu tô te falando, tá? Mas acredita em mim que não vai ser considerada ilícita aquela prova não. Mas volta pra cá. Então quais são os meios de prova? Primeiro é a infiltração de agentes, que é necessário a autorização judicial. Essa infiltração de agentes, para que ela ocorra, além da autorização judicial, é necessário que haja a impossibilidade de, vamos falar aqui, de obtenção de provas por outros meios. A infiltração de agentes, em qualquer lei que você estudar, anota isso, ela é um meio de prova subsidiário, ou seja, pela periculosidade que ela representa para o agente, pelo perigo, na verdade, que ela representa para o agente público infiltrado, o Estado só vai autorizar quando não tivermos outro meio de obtenção. Se tivermos outro meio, vamos dar sempre preferência para o outro meio, beleza? Bom, e agora? Nós temos vários cursos de prática, Porto, no Valéria, no CEISC, tá? Tem curso de prática penal, curso de prática civil. Eu também estou organizando um de prática de direito militar, mas aí vai ser numa plataforma mais específica, focada para o direito militar, tá? No momento oportuno, que o curso estiver pronto, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso Instagram, tá legal? Mas no CEISC tem vários cursos de prática assim. Entra lá no nosso site, no site do cursinho, que tu vai encontrar, tá? Tem curso de prática de execução penal da Letícia, tem curso de prática para o jovem advogado, tem curso de prática para o questão penal, tá? Tem um monte de coisa.
O Tyson, infiltração, uma prova subsidiária necessária, a impossibilidade de outra prova, a lei, né, Tyson, dá autorização judicial. Seguimos aqui. E agora, Tyson, eu preciso da tua ajuda. Porque o que eu vou falar agora aqui é muito específico. Olha só. A não atuação sobre portadores de droga. O que é isso? Flagrante retardado. O que é o flagrante? Flagrante nada mais é do que uma prisão daquele que está praticando ou acabou de praticar o crime. Ela possui assento constitucional, ou seja, a Constituição aceita esta possibilidade de prisão. E eu tenho dois tipos de flagrante no artigo 301. Flagrante obrigatório e flagrante facultativo. O flagrante obrigatório é aquele caso em que a polícia percebe um crime, ela é obrigada a atuar. Nós que não somos policiais podemos até ser servidores públicos, mas não da carreira de polícia. Nós podemos prender quem está em flagrante delito. A polícia prende no estrito cumprimento de um dever legal e nós que não somos polícias prendemos no exercício regular de um direito previsto no artigo 301 do CPP. Agora, é possível que a polícia não prenda. Aí você vai dizer assim, peraí, Mauro, se a polícia não prender, quando podia prender, ela não estaria prevaricando? Em tese você está certo. O que é prevaricação? Artigo 319. Deixar de realizar o seu dever de ofício. Então imagine que eu, Mauro, policial, percebo um crime. Eu devo atuar. Flagrante obrigatório. E se você não atuar quando poderia atuar, Mauro? Em tese, prevaricação. Deixar de cumprir o dever de ofício ou retardar o seu cumprimento. Mas tem uma situação em que a própria lei diz para o agente público, se você puder prender, mas entender que não é o momento adequado, e por que não seria o momento adequado, galera? Porque tu tem que pegar mais gente, não prenda. Retarde a sua atuação sobre aquela pessoa que está com a droga. Retarde a sua atuação sobre o corrupto. Aguarde o momento mais oportuno para pegar o corrupto maior ou para pegar o grande traficante. Isso é flagrante retardado. Flagrante postergado. A não atuação policial. Isso é possível? É possível. Isso está regulamentado em duas leis. Larga o celular e presta atenção agora. A primeira regulamentação está aqui na Lei de Drogas, que ela é de 2006. A segunda regulamentação está na Lei de Organização Criminosa, que é do ano de 2013. Qual é a grande diferença que despenca no concurso policial e que já caiu na OAB? É que, no caso de não atuação policial na investigação da Lei de Drogas lá de 2016, era necessário. Fala, professora Taliba. Grande abraço. Doutora Taliba, juiz militar fantástico, juiz federal de justiça militar fantástico lá de Manaus hoje. Sigam ele ali, @prof.taliba, que vocês vão ter muita informação legal sobre direito militar. Olha só. A não atuação aqui, no caso da Lei de Drogas, requer o quê? Uma autorização judicial. Vamos lá, imaginem que determinada polícia está investigando o tráfico que ocorre aqui em Santa Maria vindo de Porto Alegre. Chegou aqui o ônibus, percebemos que aquele cidadão lá é, aspas, o mula, e nós não vamos prendê-lo nesse momento. Por quê? A gente não quer pegar o mula. Nós queremos pegar o grande traficante. Para isso é necessário que tenhamos uma autorização daquele
juiz responsável pelo processo. Já, e agora o detalhe, se essa não atuação fosse referente a, vamos pensar aqui, a uma organização criminosa corrupta, o cidadão está praticando crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. O que é concussão? É o funcionário público que exige dinheiro, ele exige. Aqui o particular é tanto vítima quanto o Estado. O vagabundo do servidor público exige dinheiro. Tecnicamente, durante a exigência, o crime está se consumando e ali ele deveria ser preso. Mas a gente não prende. Por quê? Não vamos pegar esse corrupto, vamos pegar toda a quadrilha. Nesse caso, pessoal, o que o Estado, o que o agente policial faz? Ele apenas comunica o juízo. Ele não precisa de autorização do juiz para não prender. Tyson, coloca para mim aqui então assim, se tu conseguir. A não atuação policial na lei de drogas requer uma autorização judicial. A não atuação policial na lei de organização criminosa basta mera comunicação ao juízo. Tá legal? Basta mera comunicação ao juízo. Tranquilo? Se conseguir colocar para mim, Tyson, eu vou repetir para ti. A não atuação policial aqui na lei de drogas que estamos estudando agora requer autorização judicial. A não atuação policial na lei de organização criminosa exige apenas a comunicação ao juiz responsável. Beleza? Galera, entendemos essa parte? Dá um joinha pra mim aí, dá uma curtida aí pra eu ver, pra eu sentir que vocês entenderam essa parte. Abraço pra galera que tá entrando e assinando pra mim aí, obrigado. Essa live é pra vocês, pra eu queimar a gordura aqui, mas pra vocês também. Beleza? Vamos lá, deem um feedback pra mim aí se entenderam. Ó, o coraçãozinho começou a saltar ali, então quer dizer que entenderam. Um sim, esperar o Tyson dar o ok aí. Perfeito, Tyson. Obrigado, amigo, valeu. Agora ficou fácil pra galera ali. Show? Valeu, André. Vamos lá. Olha só. Quanto ao oferecimento da denúncia, tem uma questão que a galera erra. Por quê? A gente está acostumado... Valeu, Martins. A gente está acostumado com o prazo da denúncia lá do Código Penal, do Código de Processo Penal. Qual é o prazo que o promotor tem lá no Código de Processo Penal? Depende. Depende por quê? Obrigado, Bruna. Depende por quê? Depende da situação do réu. Desculpa, da situação do denunciado. Vamos falar tecnicamente aqui, da situação do denunciado. Por quê? Se o denunciado está preso, o promotor dispõe de apenas 5 dias para denunciar, pedir o arquivamento, propor o ANPP, pedir o encaminhamento para outra justiça ou para pedir diligência. Ele tem 5 dias apenas. Vamos pegar só aqui para denunciar. Ele tem 5 dias para denunciar. Se o cara tá solto, ele tem 15 dias para agir. Na lei de drogas, galera, não. Se vocês forem ler, tá? A lei de drogas, vocês vão ver, tá? Que o prazo lá vai ser de 10 dias e ponto. Tranquilo? 10 dias e ponto. Bom, uma vez oferecida essa denúncia, Mauro, oferecida essa denúncia, o que poderá, tá? O que poderá ou melhor, o que deverá ser feito? E aqui está a grande diferença. Quando a gente estuda a linha do tempo do processo penal, nós estudamos mais ou menos assim, presta atenção. Eu tenho um inquérito policial, eu tenho uma denúncia, eu tenho o recebimento de uma denúncia pelo juiz, lembrando a vocês, se o juiz rejeitar, cabe rese, recurso em sentido estrito, lembra disso? Beleza. O juiz recebeu a denúncia, vamos imaginar aqui, por um crime de estupro, um crime horrendo do artigo 213. Você é a defesa e o vagabundo lá, estuprador, lhe procura.
E vamos defender, não é isso? Estamos defendendo o fato ali, não dando suporte a isso, mas estamos defendendo o fato. Você, o advogado desse cidadão, tem o prazo para, conforme o artigo 396, de 10 dias para apresentar a RA, resposta à acusação, peça dirigida ao juiz do feito, que o fundamento maior é o artigo 397, pedido de absolvição sumária. Isso cai muito em prova da OAB, já caiu essa peça em prova da OAB várias vezes. Beleza? Resposta à acusação, artigo 396, e o principal pedido seu vai ser o artigo 397, a absolvição sumária. Quando manifestamente presente excludente de licitude, manifestamente presente excludente de culpabilidade, etc. Na lei de drogas, não. E aqui está a grande diferença da lei de drogas. Na lei de drogas, quando o promotor oferece a denúncia, o juiz não recebe de pronto. Não, Mauro, não. O juiz não recebe de pronto. O que o juiz faz? Antes do juiz receber a denúncia, deve ele, por força do artigo 55, coloca para mim depois ali, tá, essa hora que tu puder. Artigo 55, o juiz não recebe a denúncia. O que ele faz? Ele determina a sua notificação. Para quê? Para que no prazo de 10 dias, você tente convencer o juiz a não receber a sua denúncia. Então, na lei de drogas, o primeiro trabalho do advogado não é RA, não é resposta à acusação. O primeiro trabalho do advogado é defesa prévia, defesa preliminar, também no prazo de 10 dias. E qual é o principal pedido que o advogado lá na lei de drogas faz? O principal pedido da lei de drogas não é o 397. O principal pedido, 397, é na RA. O principal pedido do advogado aqui é o artigo 395, rejeição da denúncia. Você vai dizer, juiz, não receba a denúncia contra o Mauro. Rejeite essa denúncia. Porque falta condição da ação, porque falta justa causa, porque falta pressuposto processual, aquelas questões lá que estão no artigo 395 do CPP. Aqui, pessoal, reside a grande diferença do rito ordinário para o rito especial da lei de drogas. Qual é a diferença, Mauro? Que lá no rito ordinário, o juiz recebe a denúncia e manda citar. Na lei de drogas, não. Na lei de drogas, o juiz, antes de receber, diz o artigo 55, ele determina a notificação para que no prazo de 10 dias seja ele convencido, então, em não receber essa denúncia. E o seu fundamento como advogado desse traficante é dizer, juiz, não receba. Por que não receba, juiz? Olhe para o artigo 395 e veja ali algo para não receber. Falta de justa causa. O que é justa causa? Nas palavras do então ministro do STF, Marco Aurélio, justa causa é, abre aspas, o lastro probatório mínimo contra alguém. Ou seja, fecha aspas agora é eu falando, o mínimo de prova. Não tem prova contra meu cliente, excelência, então não receba a denúncia. Mauro, se o juiz receber, o processo se ordinariza e ele segue o baile, beleza? E aí, para fechar a live, que já deu aqui o meu tempo. Uma vez ordinarizado, o juiz vai marcar uma audiência. Essa audiência também é audiência una. E aqui tu vai largar o celular agora e olhar para mim. Lá no processo ordinário, a oitiva do denunciado, ou seja, o interrogatório do réu, é o último ato da instrução. Se você for para a prova tão somente com a lei, você vai ver na lei que ali está escrito que o interrogatório é o primeiro ato de instrução. Ocorre que, coloca o número para mim aí, por favor, se tu conseguir
Tyson, o STF, julgando um habeas corpus que envolvia lá a justiça onde nós trabalhamos, a justiça militar, esse habeas corpus é, Tyson, os 127.900. Vou repetir, habeas corpus 127.900, 127.900, tá? Nesse habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal consignou o quê? Em que pese, embora, no entanto, esteja previsto na lei de drogas que o interrogatório é o primeiro ato da instrução, isso não vale. Não vale. Não vale por quê? Porque hoje o sistema acusatório vigente no processo penal brasileiro, obrigado, Tyson, diz que o interrogatório deve ser o último ato da instrução, porque ele não é mais só um meio de prova. O interrogatório é também um meio de defesa. Beleza? E com essa fala, pessoal, tá? E com essa fala, eu encerro a nossa live sobre drogas, tá? Tem uma pergunta só aqui que eu tenho que responder. Quando o juiz não recebe o processo arquivado, se o juiz não recebe, o processo em tese é arquivado. Mas aí, André, se você ler o artigo 581, inciso 1º, diz assim: cabe recurso no sentido estrito, no prazo de 3 dias, quando o juiz não receber ou rejeitar a denúncia, beleza? 581, inciso 1º, possibilita que do indeferimento do não recebimento caberá o recurso em sentido estrito, beleza? Lemos ali. Mas não é fácil. Galera, vamos... por favor, se alguém vai marcar no Instagram lá, me ajudem, tirem um print, me marquem, tá? Se for colocar no Instagram, me marque para eu divulgar essa live para cada vez a gente poder democratizar mais o ensino e trazer mais gente para cá. Amanhã a gente inicia uma outra lei. Acompanhe os nossos stories ali que eu coloco a lei. Até vou fazer uma enquete ali, tá? Vou fazer uma enquete para qual lei vocês querem que a gente tenha a nossa live de amanhã. Tranquilo? Agradeço, obrigado, Luciano. Agradeço a todos que estão aqui comigo, tá? E digo que isso aqui é por vocês, beleza? Beijo no coração de cada um, ótimo dia e vão ficar com Deus. Até mais. Agora eu sou teu.